Cosi, tem alguma outra coisa que você queira destacar dentro desse assunto aí da vinda do presidente aqui em Manaus? Tem um monte de bastidores aqui, não sei se a gente ainda tem tempo. Temos tempo. Para citar, assim. Pode falar. Olha, durante o discurso do Omar Aziz, houve lá um grupo de pessoas que começou a gritar fora Wilson Lima. E aí, quando o Omar ouve o fora Wilson Lima, ele interrompe a fala dele e grita fora Bolsonaro. Isso foi um momento, assim, de certa saia justa, porque todo mundo sabe, o senador Omar Aziz não é adversário de Wilson Lima, é considerado, inclusive, um aliado. Na Constituição, antes de confirmar o palanque, né, Eduardo Braga, a gente sabe de bastidores que havia uma certa resistência para que essa federação tivesse candidato a governador, mas não queria ter candidato a governador, era um dos que não queria, né? Então houve isso e a interpretação das pessoas, claro, porque interrompe um momento negativo para o adversário do Braga, mas que ao mesmo tempo era negativo para o Wilson Lima, né, que é considerado ali também um aliado. Agora, o que acontece? Quando encerra, o Elmar vai falar com todo mundo, é abraçado por todo mundo e não tem aquele abraço com o Eduardo Braga também. Essa foi uma coisa que deu para perceber naquele momento do palanque. Mais uma vez, também há a possibilidade de leitura de que eles não são, né, a própria postura do Braga não é esse político de afetos, né, ele é alguém mais sisudo no trato com as pessoas. Então, isso reflete também nos momentos públicos, né? Bom, vamos lá a outros bastidores. Eu vi lá no Musa, Jenny e Rafael, briga entre pessoas da equipe da Polícia Federal e da equipe do Lula, mas discussão assim na frente dos jornalistas. Vai para cá, não, vai para lá. E a gente falou ontem da coluna que havia uma série de divergências, seletividade de quem ia estar, de quem não ia estar, uma preocupação muito grande com a segurança do presidente Lula. E isso tem a ver também com a leitura da própria Polícia Federal em relação ao que é essa disputa eleitoral. Eles colocam ali no mais alto grau de perigo a condição do Lula e, por isso, eles reforçam com muito rigor essa segurança. Mas isso, claro que vai causar eles dão umas trombadas de vez em quando, um estranhamento entre o que a equipe do Lula quer e o que a equipe de segurança queria, né? Então, assim, lá na nossa frente, a imprensa vai por aqui, não, a imprensa vai por aqui, foi uma gritaria na nossa frente, assim, deu para perceber que o clima estava tenso. Outro dado dessa questão da segurança foi que a equipe da Polícia Federal derrubou um drone. Tinha alguns drones dos políticos filmando o evento e um drone foi derrubado. E lá nos bastidores, todo mundo correndo atrás para saber quem era o drone, porque o drone entrou numa área que não tinha permissão da Polícia Federal e a Polícia Federal não sabia de quem era. Daqui a pouco descobriram que o drone era do Stuck, que é o fotógrafo do presidente Lula. E aí, mas vocês não avisaram, estava num local que não era permitido pela Polícia Federal. Então, isso é só para a gente ter a ideia do que foi aquela preocupação em relação à segurança do evento. Revistas, duas canetas que tinha na minha bolsa foram retiradas, e eu sou repórter, estava com a credencial, mas foram retiradas, não podia entrar. Pouquíssimos fogos de artifício, porque a Polícia Federal não permitiu muito para que isso não confundisse com outras possibilidades de repente, colocar em risco a segurança do presidente Lula. Então, para a gente ter ideia do que foi esse evento aí, nesse estranhamento que a gente viu muita gente se queixando. Ontem eu até falei, muita gente se queixando, inclusive, da Anne Moura, que é um outro dado. Eu acho que a Anne está tendo um espaço muito grande dentro, né, de prestígio, tanto na relação com o Eduardo Braga, na campanha aqui, e foi um acerto do Eduardo Braga escolher a Anne, porque talvez o isolamento fosse maior, né, em relação à postura que a gente viu de outros políticos ali. Por exemplo, Sinésio Campos, quando fez o discurso, não citou o nome do Braga, né, lá em cima. A Anne não, a Anne demonstrou o tempo todo meu parceiro, né, muita sintonia. Ela também, com isso, tem muita visibilidade. A imagem dela estava massificada, ela é um nome que não é conhecido muito. Então, ela se fortalece politicamente no PT, independente do resultado disso, e a imagem dela para fora sai bastante. Agora, penso que isso também causa um estrago ali, né, e reações, e por isso também há muitas queixas. Embora possa ter havido, sim, erros por parte da organização em função de tudo que envolveu essa organização da vinda do Lula. Uma outra coisa aqui de bastidores, lá na Ronda, né, quando teve a visita na Ronda,
O Omar, conversando de uma forma mais amena com o Eduardo Braga, marcou um encontro, uma ida em algum município juntos, no interior do estado. Achei interessante isso aí, que as agendas estão sendo muito cuidadosas. A gente não viu ainda o Omar e o Braga junto no interior do estado. Bom, mais um bastidor. O Omar, lá no comício, Rafael, tu sabe, nesses eventos, os vendedores ambulantes, eles circulam, tinha muita gente circulando com bananinha pacovan frita e pipoca. O Omar, acho que comprou uma bacia inteira e distribuiu pro pessoal lá no... Essa cena da bananinha tá bombando, hein, Rosa? A gente tem aqui o vídeo, vamos colocar, você vai falar agora, mas tem um vídeo aqui, ó, que aparece o Marcelo Ramos comendo ali a bananinha, enquanto o Omar tá discursando, acho que é o Omar, e aí ele divide ali com o Zé Ricardo, né? E aí a gente tá colocando aqui num perfil de Instagram, inclusive, que é o Manaus da Depressão. Manaus da Depressão, né? O Manaus da Depressão, porque tá bombando nos memes, né? Virou meme, ele tá comendo a bananinha ali de boa. Eu sei que a gente fala de muita coisa de análise, né? Coisas mais densas, mas esse momento aí bombou, né? Viralizou, ele tá dividindo a bananinha que foi comprada pelo Omar no discurso do Eduardo Braga, né? Bom, outro bastidor, vai ser mais tenso, lá atrás, que a gente chama de coxia, né? Teve uma briga, as pessoas viram um bate-boca da Martinha, que é assessora do Eduardo Braga, com o Luiz Borges, que é um assessor do Sinésio, e também alguém que tem uma representatividade na Executiva Nacional do PT. Não sei a razão, mas um começou a jogar na cara do outro quem que estava bancando o evento. A Martinha, é o Braga que está pagando tudo, e o Borges disse, tem que pagar, o majoritário tem que pagar. Vocês acham que o PT não teria condições de pagar esse evento ou vocês preferiam que o Lula não estivesse aqui? Foi nesse nível, na frente de todo mundo. Não sei a causa da briga, mas eles trocaram essas farpas ali na frente de todo mundo. Bom, acho que por último, só para destacar que a Vanessa e o Zé Ricardo foram pontos de destaque ali naquele comício também, além do Lula. Porque o Zé Ricardo, quando falava o nome do Zé Ricardo, assim... As pessoas espontaneamente reagiam com aplauso e repercussão do que a gente vê nas pesquisas eleitorais, desse favoritismo que o Zé Ricardo tem na esquerda, e a gente já falou várias vezes na direita também, né? Da votação dele. E a Vanessa é interessante, porque aí ele é um público de esquerda mesmo, é um público que várias vezes demonstrou, até em função da atuação do Zé Ricardo, o sentimento de retorno, de necessidade de retorno da Vanessa, e no palco ela foi prestigiada por quase todos, o Omar, a presidente nacional do PT, que é candidata a vice em Pernambuco, e é a vice-governadora de Pernambuco, estava aqui, chamou a Luciana Santos, chamou a Vanessa, o próprio Randolph Rodrigues, senador do Amapá, que também é coordenador da campanha do Lula. Então, ela foi muito prestigiada em todos os discursos, sempre chamada à frente, com frequência, levanta lá os braços e é muito aplaudida por todo mundo lá também no comício. Muito bem, Rose, muita coisa, né? Desculpa, último ponto. Também era um espaço muito seletivo, não era todo mundo. Deputados estaduais não estavam lá, eu recebi queixas de muita gente, lideranças indígenas, nossa, muita gente reclamando porque não pôde estar no MUSA, pessoal do PSOL, que não pôde nem estar no público lá, candidata do PSOL ao Senado, enfim. Nesse ambiente, tanto do MUSA quanto lá no palanque do Lula, no comício, estava presente a candidata da Rede de Sustentabilidade, a deputada federal, a Wanda Ortega, que é indígena, todo mundo conhece, atuou muito na época da pandemia lá nos hospitais de campanha indígena no Parque das Tribos, e é um nome que está sendo muito prestigiado pela rede e conseguiu sim esse espaço também ali ao lado do Lula nesse comício. É um dado que a gente precisa registrar e falamos mais depois.